Boa tarde a todos. Dando continuidade ao Creative Film Finance Forum 2024, vou fazer uma breve introdução sobre o evento. O CF3, Fórum de Negócios Audiovisuais, Mercado e Internet, é um evento voltado ao mercado audiovisual de cinema, televisão, internet e novas mídias. Tem o objetivo de descentralizar negócios e informações sobre o setor audiovisual, com a intenção de fomentar parceiros, coproduções e negócios entre pequenas empresas do interior do estado de São Paulo. Ao longo do dia, teremos uma série de painéis, discussões que abordarão desde políticas públicas municipais até coprodução regional e internacional, debates sobre equidade nas telas e políticas culturais. Para quem ainda não viu toda a programação, acesse cf3.live. Ainda hoje à noite, para encerrarmos o nosso dia, a gente vai ter o show com o Legal Samba Funk cantando os clássicos do cinema aqui na área externa do Teatro do Engenho. O palco logo aqui atrás da caixa vermelha, não é necessário retirar os ingressos. Lembramos que todo o evento está sendo transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Todisplay, garantindo acesso amplo e democrático às discussões que aqui vão ocorrer. Então, agora a gente está dando início ao painel Mesa Coprodução Regional, e eu gostaria de apresentar a Reci Casarotto. Reci é formada em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos e em Produção Executiva pela Academia Internacional de Cinema. Agora faz cinema, mas veio da TV e tem um pezinho na comunicação social. Ama produção e acredita que vai trabalhar com isso pelo resto da vida. Seja produzindo filmes ou criando políticas públicas voltadas para o audiovisual atualmente. Agora eu quero apresentar também o produtor executivo Márcio Yatsuda, presidente da Movioca Content House, produtora audiovisual com presença em Salvador e São Paulo, e membro do Conselho Federal da Brave, graduado em especializações em administração, produção executiva, liderança e gestão de pessoas. Iniciou sua carreira na área de TI, onde atuou de 1990 a 2012, quando migrou para a área audiovisual, após a venda da empresa da qual era sócio. Na Movioca, é responsável pela gestão da empresa e já atuou como produtor executivo em mais de 15 projetos de filmes e séries, como O Segredo de Davi, um longa ficção, Drag Me as Queen, é uma série, reality show, Miúda e o Guarda-Chuva, um longa de animação, dentre outros. Após as falas, a gente terá um tempo para perguntas e interação com o público presente, e eu já quero agradecer desde já a participação e pelo respeito mútuo durante as discussões. Então, eu vou passar a fala agora para a Reci. Ela fala, o Márcio fala, eles vão fazer algumas apresentações aqui também, aí você pode nos comunicar pelo microfone e toda a apresentação vai seguindo dessa forma, ok? E, na sequência, a gente abre para o bate-papo. Muito obrigado, gente. Tenham um ótimo evento. Oi, pessoal, boa tarde. Queria começar agradecendo o Beto, o pessoal da organização, da produção, pelo convite. Sou a Reci, então, né, como foi dito. Trabalho na Oz Produtora. A Oz é uma produtora de São Carlos, que já tem mais de 20 anos de atuação. Estou na área da produção executiva desde 2019. E na Oz a gente tem muito forte a parte comercial, né, de prestação de serviços principalmente, publicidade. E aí, a partir de 2016, mais ou menos, a gente começou a trilhar o caminho dos nossos próprios projetos. E aí a gente criou um núcleo de desenvolvimento próprio. A gente começou com um documentário e a gente produziu algumas obras, principalmente séries, né, documentais. E a gente quis testar a animação. E aí, com a animação, a gente teve a nossa primeira coprodução. Antes disso, com as obras documentais, a gente trabalhava as nossas próprias ideias, financiava através de recursos públicos e executava. Como a animação tende a ser mais complexo e mais caro financeiramente falando, a gente entendeu que seria esse momento de dar o primeiro passo. E aí foi assim que nasceu a nossa série animada Mítica, o Livro dos Heróis. Vou pedir para o pessoal colocar o vídeo só para vocês conhecerem um pouquinho e aí depois a gente retoma. Mítica. 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 A aventura começa quando ele
Essa é a abertura da série, são 13 episódios de 7 minutos. Foi um projeto que a gente conseguiu financiar através do edital de TVs públicas da Ancine, se eu não me engano, de 2016, o edital. E, na verdade, todo esse processo inicial a gente conduziu dentro da OZ, sem ainda parceiros. Então, a ideia, o desenvolvimento dela, a submissão, a contemplação no edital, até o momento da contratação com a Ancine, era só a OZ. Quando o dinheiro estava para cair, e aí realmente caiu a ficha, né, era um valor um pouco maior do que a gente estava acostumado também a financiar, essa questão do cuidado com o dinheiro público e de entregar o nosso melhor, a gente entendeu que seria o momento de ir atrás de parceiros que realmente tivessem esse know-how de animação, que apesar de a gente fazer bastante animação na parte comercial da OZ, nas prestações de serviço, são técnicas, enfim, e processos de trabalho muito diferentes. Então, através do Igor, né, que é o sócio, o representante da OZ, e diretor da série também, ele tinha contato com o pessoal da Split Studio de São Paulo, que é um estúdio de animação um dos maiores do Brasil, porque eles estudaram juntos lá no curso de imagem e som da UFSCar, ele e o Jonas, então eles já tinham essa relação de longa data, e aí houve esse convite da parte do Igor para o Jonas, e aí o Jonas trouxe a Split como um todo para o projeto. Então, o dinheiro caiu, a gente assinou o contrato de coprodução com a Split, e aí a gente começou a executar. A gente montou uma equipe interna dentro da OZ para conduzir a animação, e o Jonas, o Cid e a Split entrou principalmente com o know-how, como fazer, como orientar, pensar essa divisão orçamentária, que, como a gente não tinha tanta referência, não foi a mais ideal, né, ali na hora de montar o orçamento. A parte de direção, muito forte também, referências. Então, a gente construiu junto, e se eu mostrasse o que era o projeto inicialmente comparado ao que ficou, né, que vocês puderam ver um pouquinho da abertura, é outra coisa. A gente ganhou muito com o projeto, com a entrada da Split, e eu acho que a coprodução é isso, né? Você buscar as suas fraquezas, entendê-las e ir atrás de parceiros que possam complementar aquele ponto que você ainda precisa melhorar. Foi super positivo, o projeto alcançou patamares que nem a gente esperava na época, ele foi muito bem distribuído, ele estreou em 2019 na EBC, né? Depois foi renovado via TV Brasil, Futura, Canal Cultura, entrou nos streamings todos, participou do circuito da SPCine em São Paulo, nas sessões, casa cheia, ao ponto da gente fazer outras viagens para gravar outros projetos documentais pelo Brasil e a gente conhecer crianças que já tinham assistido Mítica e falar que adoravam, sem a gente ter ido atrás, né? Então, esse reconhecimento que a série tomou, foi finalista no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro de 2020. Enfim, é super positivo, tanto que agora a gente está num segundo passo, né, da série, que é a produção da segunda temporada. Está atualmente acontecendo, junto com o canal Futura, previsão de estrear no meio do próximo ano. Mas aí, acho que em relação a isso, a Split não entrou na segunda temporada, o nosso contrato, o nosso arranjo ali era justamente para a primeira. Aí, com tudo que a gente aprendeu com eles, né, e como a gente caminhou nesses anos seguintes, a gente já se sentiu maduro o suficiente para seguir tocando a segunda temporada sozinhos. Mas, enfim, tem outros pontos que eu queria levantar, não só sobre o Mítica, mas sobre outros projetos que a gente está fazendo. Mas acho que eu vou passar a palavra para o Márcio, e aí depois a gente retoma, porque esses outros projetos, eles ainda não estão firmados, né? Então, são mais impressões, formas como a gente está conduzindo. Então, de coprodução efetivamente finalizada, o que a gente tem para apresentar hoje é um pouco da história do Mítica mesmo. Obrigada. Legal, Reci. Obrigado. Parabéns pelo projeto bonito. Linda animação. Meu nome é Márcio, eu sou sócio, sou presidente da Movioca, produtora audiovisual, que está no mercado há 12 anos. E nasceu em Salvador, depois veio para São Paulo também. Eu fico em São Paulo, tenho um sócio que fica em Salvador. Sou também membro do Conselho Federal da Brave, que é a Associação
de produtores, né? São quase 700 empresas associadas, 22 estados. Beto pediu, né, me convidou para participar, queria agradecer o convite, um prazer poder compartilhar, trocar ideia, né, acho que é super construtivo, muito bacana. Sou do interior de São Paulo também, nascido no interior, embora eu more já em São Paulo há bastante tempo, mas tenho toda a minha raiz familiar aqui no interior de São Paulo. Eu trouxe, na verdade, vou mostrar aqui rapidamente 2 casos, né? E depois vou falar também sobre outros e alguns que a gente está em andamento, né? Eu acho que o conceito de coprodução, acho que como a Reci contou muito bem, acho que o caso, né, deles é bem interessante, né, no sentido de agregar capacidade, conhecimento, experiência numa área que, né, apesar da produtora já ser bastante experiente, mas, né, fazer uma série de animação é diferente de fazer 30 segundos, né, de publicidade. Então, acho que isso é bem interessante. Os nossos casos não são muito diferentes, né? Vocês vão ver que realmente são complementações de conhecimento, de capacidade, de rede de contato, de forma de financiamento, mas parte muito da relação, né? Você tem que construir uma relação de confiança, uma relação de trabalho bacana, para que as coproduções possam fluir bem. Então, se a gente puder passar o primeiro vídeo. O filme começou quando o Diego foi para Los Angeles numa missão junto com outras produtoras para conhecer o mercado americano e acabou encontrando com o Márcio Yatsuda da Movioka. Era novembro de 2013, estava participando da missão empresarial do Sebrae para a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. O Diego participava, né, dessa missão também. Começamos a conversar, ele falou que ele tinha um filme que fazia muito tempo que ele tinha na cabeça dele. E aí ele começou a falar um pouco da história do filme. E aí eu desafiei, eu falei, cara, mas está escrito esse projeto? Ele falou, não. Eu falei, então põe em papel, pô, põe em papel. O Márcio se entusiasmou e acabaram entrando de parceiros nesse projeto desde o começo. Desde o primeiro argumento que eu li, né, eu vi ali uma história com potencial muito grande. Um dos maiores desafios do projeto foi conseguir realizar tecnicamente tudo que a gente precisava com o orçamento que a gente tinha, que era bem enxuto. O primeiro passo que a gente teve foi conseguir, né, o apoio da Embi Morumbi. Que foi já um ganho tremendo de produção, né? A gente conseguir ter 70% do filme filmado na Embi Morumbi, tanto nas locações na faculdade como o próprio estúdio deles, que é um estúdio incrível. E posteriormente, né, aí o segundo passo foi a gente conseguir a distribuidora, que foi a Elo Company, e eles gostaram do projeto. E ali começou a relação com a distribuidora também. E finalmente conseguimos captar o recurso que a gente precisava através do fundo setorial, que foi fundamental, porque eles apostaram num talento novo no mercado, um diretor estreante, uma produtora estreante em longa-metragem e uma história super inovadora e ousada. O Segredo da Via, acho que assim, é um filme que ficou muito bonito, acho que muito bem feito. É o primeiro longa de muitas pessoas da equipe, né? Então esse filme ele só foi possível porque muitas pessoas abraçaram o filme não como um trabalho, como um hobby, mas como algo que precisava ser feito. Enfim, então ele é um filme, né? Como diz aí o vídeo, que surgiu quando eu conheci o Diego. O Diego nunca tinha feito um longa, né? Na verdade, mesmo curta, né? Ainda não. Ele fazia vídeos na época, vídeos para casamento, era o passado dele, mas ele escrevia muito bem. E foi o primeiro longa dele, né? Hoje o Diego é um diretor super hypado, tá super bombado, já fez 3 originais aí da Netflix, inclusive 2 ficaram entre os mais assistidos do mundo da Netflix. Eu tenho muito orgulho, né, de ter participado desse primeiro projeto. Como
Foi o primeiro longa de muita gente, né, do Diego, do Cauê Zilli, que é o diretor de fotografia, também foi o primeiro longa dele, hoje também um dos maiores diretores de fotografia do cinema brasileiro. E foi uma conjunção, né, de coisas que nos trouxe juntos ao projeto. A Paraquino era foi a produtora majoritária, ou seja, a Movioca não foi a produtora majoritária, né, não era a produtora proponente. Nós agregamos principalmente a parte de produção executiva, então ajudar a pensar o projeto, a trazer os parceiros, né, os principais parceiros, né, em relação com a Embi Morumbi, a relação com a Elo Company, agora Elo Studios, foram relações que a gente tinha, né, que eu tinha e que trouxe para o projeto. Que ajudou a viabilizar, né? Por exemplo, sem a Embi Morumbi, a gente não teria conseguido fazer o projeto com o orçamento que a gente tinha, porque foi uma troca, né? A gente fez uma parceria bem bacana com a Embi Morumbi, alunos, né, do curso de cinema participaram na equipe, né? Então a gente fez uma seleção, teve 10 estagiários da Embi Morumbi que foram o primeiro longa que esse pessoal participou, muitos deles saíram dali, já conseguiram colocações, né, no mercado, fazer outros longas, vários seguem na carreira agora. E a gente trouxe também a E-Filmes, da Elisa Tolomelli. A Elisa foi produtora executiva do Central do Brasil, trabalhou no Cidade de Deus, então uma produtora super experiente. E ela veio principalmente trazer a experiência, porque era o meu primeiro longa também, como produtor executivo. Era o primeiro longa de muita gente, então a gente queria ter alguém mais com experiência, né, com mais quilômetro rodado, e a Elisa foi muito bacana, né, compartilhar todo o know-how, a experiência que ela tinha aí todos os anos dela de vivência no cinema. Então, essas 3 empresas, né, no final, são as coprodutoras. Não é um caso, por exemplo, né, que a Movioca é produtora majoritária, mas, né, a gente tem isso, né? Então, alguns casos nossos a gente é majoritário, em outros casos a gente é minoritário, depende, né, da estrutura do negócio, mas esse foi um longa, enfim, rodou aí cinema, hoje está nas principais plataformas, está na Globoplay, Netflix, Prime, outras plataformas, Canal Brasil, enfim. Então, um filme que foi muito importante, né, na nossa história e na história de muita gente. Muita gente. Esse filme foi marcante e possibilitou aí desenvolver várias carreiras. Aí, puder passar para o próximo. 3 competidores, um tema e a paixão pela cozinha. Estamos num supermercado aberto e operante. E só aquele que conseguir unir a técnica com a paixão na cozinha sairá daqui vencedor do Cozinhando no Supermercado. Gostou? Uma delícia, eu vou levar pra casa. Gostoso. Obrigada. Nada. Eu vou levar para os jurados as opiniões dos clientes e quando vocês voltarem, um será eliminado. Vocês terão 60 minutos para preparar o seu prato. Valendo! O Cozinhando no Supermercado é um projeto de reality show. A gente fez 2 temporadas nos canais Discovery. E como que surgiu esse projeto, né? A gente estava tentando vender projetos lá no Discovery, e aí a gente ficou sabendo que o Pão de Açúcar estava querendo algum tipo de conteúdo que valorizasse o interior das suas lojas. E aí a gente criou, né, o conceito desse reality show e propusemos para o Discovery, e aí junto com o Discovery a gente conseguiu vender para o Pão de Açúcar.
A gente, na época, nesse projeto, a gente fechou em 2014, 2015. Então, a gente não tinha ainda realizado, né, nenhuma série maior, nenhuma série com nenhum canal internacional. E então, a gente se juntou à Floresta, né, que é uma grande produtora, a maior produtora de reality shows do Brasil hoje. A gente se juntou à Floresta e fizemos uma coprodução, né? Então, a Movioca é a detentora, né, majoritária, produtora majoritária do projeto. Fizemos toda a parte de desenvolvimento, né, ficou a cargo da Movioca, mas o serviço de produção foi feito pela Floresta. E a Discovery, né, foi como a coprodutora quem financiou o projeto com recurso próprio e com verba de marketing do Pão de Açúcar, né? Então, esse projeto não contou com recursos públicos, foi 100% financiado aí com recurso privado, principalmente do Pão de Açúcar. Foi premiado, né, projeto premiado no Discovery, a gente foi finalista do concurso de formato lá em Cannes, de melhor formato de reality show para a marca. Estávamos começando na 3ª temporada, mas aí teve uma mudança na diretoria do Pão de Açúcar, e aí aquelas coisas que acontecem, o projeto acabou sendo interrompido. Mas é um projeto muito bacana, também para a gente foi muito importante e abriu muitas portas, né, depois. Vou citar rapidamente 2 projetos, um que já foi realizado, que é uma série de animação chamado As Aventuras de Ami. É uma série hoje que está no ar aí também no Futura, na Cultura, TV Rá-Tim-Bum. E a gente somos coprodutores hoje em partes iguais com a Lanterninha, lá de Salvador. E a gente entrou principalmente com a parte de produção executiva, né, de ajudar o projeto a ganhar uma robustez maior, novos mercados, distribuição, a estruturar, a trazer os parceiros para o projeto. E a maior parte, né, da animação foi feita, da criação foi feita pela Lanterninha, né? A gente fez a supervisão artística e contratamos um estúdio de animação, né? A Lanterninha, apesar de ela trabalhar com animação, ela não é um estúdio, ela não realiza as animações. A gente contratou a BL Studio lá de Blumenau e fizemos com a BL, fizemos 2 temporadas e estamos agora trabalhando na 3ª temporada. A Lanterninha nos convidou novamente para um outro projeto deles, que eles conseguiram financiar, é um longa de animação, aí vai ser uma 2ª coprodução com a Lanterninha, um projeto que chama Virando Latas, um longa que tem aí o Lázaro Ramos, o Luiz Miranda fazendo vozes originais, projeto super bacana. Nesse momento a gente está trabalhando em 2 coproduções, uma coprodução aí isso eu não posso citar ainda, porque a gente está nesse momento fechando, mas uma produtora menor de São Paulo chamou a gente que eles tinham os direitos de um livro e sobre uma grande cantora brasileira, e a gente vai fazer primeiro um documentário. Então o documentário está 99% já que a gente conseguiu financiar. Então vai sair primeiro o documentário e depois a gente vai fazer um longa de ficção baseado, os 2 projetos baseados nesse livro. Aí nesse caso a produtora majoritária é a Movioca, a direção vai ser do sócio dessa produtora, o roteiro também, né, e a gente vai fazer toda a parte do serviço de produção e produção executiva. E um outro projeto, que é um reality show, que aí é de uma produtora do Belém do Pará, a ideia original, e a gente conheceu o projeto já há alguns anos atrás, e agora a gente está realmente também em vias de conseguir fechar esse reality show. A gente vai ser a produtora majoritária, eles vão ser minoritário, eles vão trabalhar no desenvolvimento com a gente, e aí vai ser financiado através de recursos da Lei do Audiovisual, o outro projeto que eu acabei de falar também, com recursos da Lei do Audiovisual. Enfim, então, a coprodução é um processo, né, de complementação, como a Raíssa bem falou, né, assim, de a gente poder buscar, né, em outras empresas, em outras pessoas, habilidades, contatos que ajudem, né, a que o projeto tanto possa sair do papel,
mas também que ele possa ser melhor executado, né? E também que ele possa gerar mais frutos, né? Depois, esse exemplo da lanterninha, né? Desse projeto do Virando Latas, que a gente entrou com eles agora em coprodução, eles já tinham conseguido financiar o projeto, né? Já estavam começando a quase gravar vozes, mas eles nos chamaram para ajudar realmente na executiva, né? Na parte de produção executiva, na relação com o distribuidor, na relação, tentar conseguir levantar mais recursos também para aumentar, né, o valor de produção do longa. Então, enfim, realmente tem a ver com o que se quer, né, e também na construção da relação de confiança, né? Todos esses casos nossos, eles foram casos que a gente foi construindo a relação, não foi nada, né, assim que surgiu e vamos fazer e está pronto. É algo que o primeiro caso, né, do Segredo de Davi foi um projeto que começou em 2013, a gente conseguiu filmar em 2017, 4 anos depois, e lançou em 2018, ou seja, então foram uma jornada de pelo menos 5 anos, né, até o lançamento do filme. Então, você tem que se dar bem com as pessoas que vão estar ao seu lado nessa jornada, né? Então, parte sempre de uma relação de confiança que tem que se construir para, pelo menos, seja divertido e você esteja com pessoas que você se dê bem, que você goste, e senão não vale a pena. Então, é isso. Acho que aí queria... Obrigada, Márcio. Eu queria trazer alguns complementos também, até estava comentando com o Márcio antes, por a OZ, né, ter esse pensamento inicial de vamos fazer os nossos próprios projetos, a gente financia, a gente executa, a gente distribui, a gente acabou limitando um pouco o nosso alcance, né, porque somos em poucas pessoas, até onde a gente consegue abraçar, até onde a gente consegue dar o passo. Quando a gente costuma participar de eventos de mercado, de festivais, só que era sempre muito com essa mentalidade do vamos apresentar o nosso projeto para players, para canais. A gente não parava, não direcionava um pouco do nosso tempo para conhecer outras produtoras com outros projetos onde a gente poderia atuar junto. E aí, agora que a gente começou a se abrir para isso e ir atrás mesmo de uma forma um pouco mais ativa, a gente percebeu que essa construção de relacionamento demanda tempo, não é do dia para a noite. Então, a gente foi num evento, tem um edital aberto, que vai fechar daqui 30 dias, a gente quer encontrar um parceiro para fazer uma negociação para entrar nesse edital em 30 dias. Não vai dar tempo, é difícil que dê, né? E pode ser que dê, mas, enfim, de que forma, né? A que custo? O quanto de trabalho, ou quantas coisas a gente vai acabar deixando passar por conta do prazo. Então, criar esse tipo de relacionamento com tempo, entendendo muito bem os termos de cada coprodução, não necessariamente porque a produtora colocou mais dinheiro, ela é a majoritária. A gente está com um projeto, por exemplo, que é um derivado do Mítica, um outro formato de série, mas ainda dentro do universo do Mítica, que a gente está conversando com um parceiro de Minas, que se eles entrarem, eles vão aportar 70% do orçamento, mas vão ficar com 20% das receitas. Então, eles vão colocar muito mais dinheiro do que a gente já colocou, que seria esses 30% que a gente já captou, e ficariam com 20%. Mas dentro dos nossos termos, da nossa negociação, faz sentido para os dois lados. Porque é uma propriedade intelectual que já existe, que já deu frutos com a primeira temporada, que está tendo uma segunda. Então, para ele entrar numa obra derivada, é muito mais seguro para ele do que dar 70% de um orçamento de uma obra que ainda não tem nenhum tipo de chancela, que está sendo ali criada naquele momento. Essa questão dos contratos mesmo, dos termos, né? Na primeira temporada do Mítica com a Split, a gente acabou deixando passar muita coisa contratual justamente por inexperiência. Então, foi um aprendizado não só na parte ali técnica da animação, do fluxo de trabalho, mas justamente dessa relação. O Igor e o Jonas tinham uma relação pessoal de anos, mas as empresas como trabalho, como parceria de negócios, né, não tinham. Então, a gente acabou deixando passar muita coisa que hoje a gente já faria diferente. E aí é importante ter esse amadurecimento, essa compreensão para os próximos serem diferentes.
Um outro ponto que eu anotei aqui para falar também é em relação à cadeia de direitos desse projeto, né? O Márcio comentou de uma obra adaptada de uma obra literária, né? E aí, a partir dela, fazer uma obra audiovisual. A gente está agora também com outro projeto sobre uma escritora brasileira também muito conhecida, que uma parceira nossa de prestação de serviços mesmo ofereceu o projeto para a gente. Falou, não, porque meu primo conhece a herdeira que tem os direitos, né, e não sei o quê, e vamos fazer. A gente já estava direcionando um recurso para viabilizar esse projeto, o desenvolvimento desse projeto, né? E aí, quando a gente começou a estudar essa cadeia de direitos para chegar na autorização, para poder ter isso certinho, a gente descobriu que a história não era bem assim. Então, o processo, né, em relação à escritora ainda estava em aberto, em espólio, com algumas outras herdeiras questionando a inventariante na justiça. Então, imagina se a gente assina uma coisa e a gente investe um dinheiro naquilo e está uma confusão lá atrás ainda. Então, são pontos que a gente precisa ficar atento em todas as esferas, né, para a gente poder ter uma coprodução que faça sentido, que seja benéfica e que no futuro não vire um problema, um pesadelo, uma bola de neve. Acho que é isso que eu anotei a mais para falar. Aí agora, se vocês quiserem. Estou por aqui. Se alguém quer abrir para perguntas. Isso. Agora vou pedir para acender a plateia, por favor. Isso. Agora a gente abre para as perguntas, se alguém quiser contribuir. Darwin. Gostaria? Só um minuto. Oi, bom dia. Eu sou o Darwin, venho de São Bernardo, sou membro do ICINE também. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço em todos os eventos, quando eu posso, que eu queria saber de valores. Se vocês puderem falar em termos de valor, quanto foi o orçamento dos projetos que vocês citaram, sobretudo o Mística, o Segredo de Davi, é uma pergunta que eu tenho há muito tempo, já vi o filme algumas vezes, gosto muito do filme. Então, queria muito saber quanto custou, para a gente ter uma ideia também, né, do tamanho dessa busca, né? E também entender como que a coprodução ajudou nesse sentido, né? Mas o valor, para mim, nesse caso, é importante. Obrigado. Fazer uma pergunta para você. Quanto você acha que custou o Segredo de Davi? Tivesse que dar um chute, quanto você algo em torno de 500 e 1 milhão e 200? Foi 1 milhão e 800. E foi difícil para caramba. Então, o orçamento ele foi de 2015. O orçamento era de 2014, 2015. A gente conseguiu levantar... Na época, né, você tinha a linha Prodecine 2, só que aí, como a gente era produtoras iniciantes, a gente tinha na verdade, a gente não quis muito arriscar, a gente até poderia pedir mais, a gente pediu ali meio que o valor que era meio que garantido, só que tentando levantar, né, outros recursos, a gente não conseguiu levantar recursos de artigo 1º A, outros mecanismos de patrocínio. E aí tinha uma outra linha na época que chamava Prodecine 4, que aí também era uma linha de fluxo contínuo, e que aí a gente aplicou para essa linha para complementar, né, o que faltava para chegar, acho que 1.850.000, se eu não me engano. E aí a gente, enfim, foi 100% com o fundo setorial. O Cozinhando no Mercado eu não posso falar, porque é recurso privado, então tem confidencialidade com o Discovery, a gente não pode abrir essa informação. As outras, né, que eu comentei, que foi as Aventuras de Ami, foram orçamentos baixos, na faixa de 1 milhão e pouco, para uma série de animação é bem pouco, 1 milhão e 800 também, uma coisa assim. Foram temporadas pequenas, né, que a gente fez. E acho que foram esses casos, né, que eu falei de execução. Acho que é isso. Um sonho ter 1.800.000 para fazer uma animação. O Mítica, a primeira temporada, que foi TVs públicas, né? O orçamento inicial dele foi R$700 mil para 13 de 7, dá 91 minutos. Isso é muito pouco.
Na hora que a gente conseguiu, o dinheiro caiu, que a gente falou, eita, né? O que a gente faz? Porque era um edital que tinha ali, enfim, tetos, faixas, né, de valores, e foi o que a gente foi contemplado. E ele era muito mais simples. Mas como era a nossa primeira oportunidade de fazer animação, a gente decidiu investir mais horas de trabalho no projeto e aí, enfim, para deixar ele mais redondo, melhor. A OZ, na época, tinha uma equipe fixa, né? Então, CLT, que conseguia se dedicar para além ali do pagamento que estava na linha de orçamento, né? Mas foi 700, aí contando com os rendimentos ao longo do projeto, ele fechou em 770, rendeu 10%, e esse rendimento, obviamente, a gente investiu no projeto. Aí agora, para a segunda temporada, foi o edital de TV VOD de 2022, que a gente foi contemplado, com valor de 1.600.000, também para 13 de 7. E aí a gente está executando e rendimentos também vão ser investidos, mas aí para ter o valor final só quando a gente terminar mesmo. Mais alguma pergunta? Não? Gostaria? Bom dia, boa tarde. Eu posso fazer 3 perguntas, Ananis? Então, ó, tenho 3 perguntas ao invés de uma, gente. Boa tarde, meu nome é Cello. E a primeira pergunta é em sentido da burocracia. Na produção executiva, vocês lidam muito com a burocracia, né? Pensando assim, a galera que está começando, qual ritual matinal você tem que fazer para acordar e estar disposto a fazer isso? Ou quais dicas vocês dão nessa direção? A outra coisa é o contato. A coprodução é uma aliança que você forma com outras empresas, com outras pessoas. Mas aí, como eu chego nessas pessoas? Não é só eu esperar eles no elevador ou mandar um e-mail. Às vezes a galera não responde. Como fortalecer esse vínculo? Como fortalecer a minha imagem ou o meu produto para poder apresentar para essa galera? E a terceira pergunta é: o que inspira vocês? Produção executiva é um negócio muito doido, então eu queria, vendo aqui o portfólio de vocês, algumas coisas que foram apresentadas, o que faz vocês acordarem e falei, nossa, é isso aí, vamos para cima. É isso. Eu vou começar de trás para frente, talvez eu precise que você me relembre a primeira. Mas acho que o que inspira, no meu caso, né, e posso até falar pela OZ, é esse senso de propósito, né? Então, uma história que o Igor, que é o diretor da OZ e do projeto sempre fala, é que ele criou a OZ primeiro, estabeleceu a OZ para depois criar a OZ Cultural, que é esse departamento de dentro que justamente trabalha com os projetos próprios e projetos com propósito, né? Nada contra entretenimento puro, enfim, mas a gente tende a preferir criar e desenvolver e estar em projetos que de alguma forma tenham um propósito além. Então, nossos documentários são sobre educação, são sobre meio ambiente. O Mítica, não deu para perceber muito ali pela abertura, mas também é um conteúdo mais educativo. A cada episódio, um herói, que a gente coloca como herói, né, mas são pessoas reais da história do Brasil, são apresentadas. Então, a gente tem episódio de Chiquinha Gonzaga, de Dandara e Zumbi, de Aleijadinho, enfim, 13 personalidades diferentes, né, brasileiras. Agora, para a segunda temporada, são mais 13, mas a gente ampliou esse território para América Latina e Caribe. Então, para poder ser o primeiro contato das crianças com esses nomes, que muitos são conhecidos já, no geral, né? Provavelmente vai ser o primeiro contato da criança, de toda forma, mas outros nomes não tão conhecidos. Então, da primeira temporada, por exemplo, o nome que mais rodou festival, que mais foi convidado para participar de exibições, foi da Clara Camarão, que é uma indígena potiguar, que, a princípio, nem a gente adulto, né, estudado, esclarecido, muita gente não conhece. Então, é esse o propósito, é esse o objetivo. Em relação a contatos, eu acho que cada caso é um caso, mas o que tem acontecido com a gente da OZ? Contatos anteriores, no caso da própria Split, né, de ter trazido, foi porque o Igor conhecia o Jonas da época da faculdade, de 10 anos atrás. E aí, caminhos diferentes, esses caminhos voltaram a se cruzar. E aproveitar essas oportunidades, né? Onde estão as pessoas que eu conheci na faculdade? Onde estão as pessoas? Para onde elas estão indo? Quem eu acho que pode, de alguma forma, ter um trabalho bacana em conjunto, se der certo? E participar de eventos. A gente acaba investindo ali uma verba anual em eventos, porque nesses eventos a gente acaba conhecendo pessoas.
Mas é uma questão que precisa ser recorrente. Não dá para ir em um evento e achar que você criou um relacionamento porque você conversou por 10 minutos. A pessoa provavelmente não lembra de você, não lembra do seu projeto, e não é por mal, né, obviamente, porque é muita demanda. Então, tá sempre em eventos diferentes, né, de diferentes temáticas entre si também. E a primeira pergunta? Como se organizar na produção? Me conta. Isso. Se você descobrir, me conta. Eu acho que para essa eu vou passar para o Em Márcio. relação à burocracia, né? Eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta. Então, eu adoro ver uma planilha, adoro ver o edital lá, 52 páginas para ler. Eu realmente gosto. Mas, a pessoa tem que gostar, porque senão realmente acaba sendo maçante, acaba sendo chato. Se você não entende, você tem que... Alguma cláusula, você tem que ir atrás disso e pesquisar. Então, tem que ter uma base ali, um pouco de jurídico também. Não que você precise, obviamente, ser um advogado, mas conforme vai passando o tempo, vai ficando mais fácil. Sim, porque você já vai entendendo melhor o que significa cada termo. Mas a minha dúvida ainda nesse sentido, pensando, sei lá, a galera que está começando, assim como eu, é como dar os primeiros passos para poder... Eu, por exemplo, sou um cara que odeia burocracia, né? Mas a gente precisa disso para poder coexistir. Então, quais são os primeiros passos? Ou o que você recomenda? Livros, séries, enfim, o passeio no parque? O que pode ajudar a gente a lidar com isso, Rece? Olha, o meu primeiro passo... qual foi a minha linha de trajetória, né? Eu estava na OZ, eu era assistente da parte comercial. Já existia a OZ Cultural com uma outra produtora executiva, que era ela sozinha. Ela pediu desligamento da OZ, porque ela conseguiu uma oportunidade de doutorado fora, e ela foi fazer o doutorado. E a gente estava para prestar contas do Mítica, e tinha aprovado uma segunda temporada de uma série documental. E ela cumpriu o aviso prévio e foi embora. E a OZ ficou. E na época era tudo presencial. E São Carlos não tinha uma demanda de produção executiva já formada para entrar. Então, o que eu fiz? Eu me prontifiquei a cobri-la, enquanto o Igor buscava uma pessoa para ocupar essa vaga. E eu fiquei por muitos meses, porque não encontrava alguém que topasse ir para São Carlos, ou alguém que já estivesse num nível ok na própria cidade. Até que chegou uma hora eu falei, Igor, eu tô aqui. Olha para mim, né, já que não está encontrando ninguém. E aí eu fui fazer um curso de produção executiva na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. E aí eu tive sorte, que não era tão comum na época, mas que era uma turma online. Então eu consegui fazer à distância, estando em São Carlos. E aí a professora era a Paola Teles. E ela me ajudou muito por fora, né? Porque tinha aula, só que eu também falava com ela por fora, por conta de todas as demandas que estavam surgindo. Tinha que fazer um relatório de comercialização, e eu falei, gente, eu não sei nem o que é isso. E foi muito traumatizante. Mas no meu caso foi isso, eu fiz um curso online e aprendi ali, estando no meio da fogueira, precisando aprender de todo jeito. Com Ancine que não responde, que responde dali 20 dias, com manuais que você vai procurar e não encontra, ou estão desatualizados. Então, eu não sei se eu sou uma boa referência, mas eu vou passar o microfone. Legal. Bom, eu vou começar por essa, porque eu venho de outra área, né? Eu trabalhei com tecnologia, trabalhei 22 anos com tecnologia antes de entrar na área de produção. E aí na área de tecnologia, como eu era sócio de empresa, eu tinha habilidade, né, de gestão, equipe. Então, para mim, a produção executiva foi meio que, né, quando eu conheci, né, eu nunca tinha sonhado em fazer um filme, nunca, né, não venho da área criativa, sou formado em matemática aplicada e computacional, então assim, eu venho completamente de outro universo. E eu fui fazer o curso de produção executiva na IC também, em 2012. Fiz em 2012 e depois dei aula lá de 2013 até 2016, 2017. Justamente para desenvolver relacionamento, né? Foi bacana, porque muita gente eu acabei conhecendo ali, passou pelas minhas turmas, alguma das turmas que eu dei aula. Então, assim, para mim foi meio que isso, eu fui conhecer através do curso. E tem uma coisa assim que se você vai trabalhar com produção, né, e você vai ser o produtor e você, né, não tem um produtor executivo do seu lado,
cara, sinto de lhe dizer, você vai ter que romper essas barreiras, você vai ter que quebrar esse preconceito, porque não existe produção audiovisual sem contrato. Né? Um reality que a gente faz, se assina 250, 300 contratos. Então, é isso. Eu brinco que produção audiovisual é um negócio que emite contrato e, por um acaso, sai um filme no final, assim, entendeu? Então, a primeira pessoa que eu contratei na Movioca foi um advogado. E é sério isso. A primeira pessoa que a gente trouxe, quando a gente foi um advogado, para a gente desenvolver inteligência jurídica dentro da empresa. Então, é isso. O negócio de produção audiovisual é um negócio de contratos. Ponto. Tá? Não gosto de contrato. Cara, vai fazer outra coisa. Então, ou traz alguém que mexa com isso. Porque não tem como. Certo? Não tem como. Vai dar ruim. Se você não dominar o contrato, vai dar ruim. Em algum momento, não vai prestar. Sobre a questão de relacionamento, né, com outras empresas, acho que eu assino embaixo que a Reis falou, acho que é eventos, sabe? Acho que custa dinheiro, sei, né? Você tem que viajar, tem que se deslocar. Mas, cara, é relacionamento, entendeu? Eu brinco, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ir no Rio Content ou no Rio 2C, que é lá no Rio, que é o maior evento, enfim. A gente brinca que a parte mais importante é no quiosque da praia, depois do evento, que a gente está todo mundo lá bebendo cerveja, conversando, tal, porque é ali que você está desenvolvendo os relacionamentos. Entendeu? Então, os relacionamentos são absolutamente essenciais. Agora eu esqueci qual era a terceira pergunta sua. O que me inspira. Movioca, né, o nome da produtora. Bom, eu vou confessar porque eu entrei, tá? Eu entrei por causa do negócio. Eu entrei para ganhar dinheiro, por conta do conceito de propriedade intelectual. Eu entrei por causa disso. Mas não foi por isso que eu fiquei. O que inspira a gente, movioca significa, né, vem do nome, né, de movimento, e oca de casa. Então a gente fala que é a casa para colocar ideias em movimentos. Me dá muito prazer hoje, né, saber que muita coisa que a gente realizou, mais do que a obra, são as pessoas que a gente ajudou a formar. Né? Eu dei o exemplo do Segredo de Davi. Cara, você pega ali gente hoje, que é o que eu falei, né? O Diego está no 3º ou 4º longa original da Netflix, assim, está trabalhando em projetos de orçamento de 30 milhões de reais. Entendeu? O primeiro longa dele foi isso, aquela história ali, né? Ou seja, foi eu que provoquei ele num evento. Falei, cara, você fala que essa ideia está na cabeça, põe no papel. Ali foi a estrela, né? Foi o estalo que ele teve para começar e fazer, e dali a carreira dele deslanchou. Então, esse para mim acho que é o que me dá mais satisfação, é poder estar junto de pessoas que eu gosto, fazer uma coisa que eu gosto, poder influenciar na vida de pessoas, ajudar a desenvolver pessoas e empresas, né? Enfim, já trabalho na associação, né, na Brave, de maneira voluntária, porque eu acredito nisso, para ajudar a fazer o mercado melhor. Dedico uma boa parte do meu tempo. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, fazer reuniões lá por conta da associação, porque eu quero, né, que eu realmente poder ajudar o mercado e que seja algo que cresça e, enfim, que mais pessoas possam acessar e desenvolver carreiras e empresas. Então, é isso que me inspira. Só queria dar uma dica, na verdade, em relação a eventos, que é um evento que particularmente eu gosto muito e não é tão assim divulgado. Até claro, mas não tanto quanto um Rio 2C da vida, que é o Max BH, que é em Belo Horizonte. É um evento gratuito, né? Você paga, acho que só a taxa de inscrição se seu projeto é selecionado, R$150. Claro que tem todo o deslocamento para ir para lá, mas é um evento muito legal, porque ele é pequeno, é só de audiovisual. Tá todo mundo ali, você pode conversar com os players fora da rodada de negócio, né? Na rodada, se você é selecionado, mas fora também. Tem alguns painéis, mas tem muita gente importante, de fácil acesso, e o pessoal é muito bacana. Os players são legais, as pessoas que representam esses players são legais. Então, se você parar para conversar, elas vão te escutar, vão te ouvir. Acho que é um evento muito legal para ser um evento de entrada. Porque um Rio 2C, por exemplo, para você ir e saindo do interior, e a credencial é cara, e ficar na barra é caro, e a comida é cara, tipo, vai fácil uns R$3.000. Para ir para BH, você pega um ônibus de madrugada aqui, tá lá,
fica 3 dias numa pousadinha. Eu gosto muito de hostel, eu viajo bastante. Quando eu estou de férias, fico em hostel, não vejo problema nenhum, que tende a ser mais econômico, né? Então, para conhecer e criar essas relações, fica a dica da Max. E daqui também, né, que está começando a se consolidar, ficando recorrente. Então, muito legal a iniciativa de ter um evento de mercado também aqui no interior do estado. E é isso. Bom, a gente finaliza agora o painel Coprodução Regional. Gostaria de agradecer a presença da Rece, do Márcio. Uma salva de palmas para eles, por favor. E eu vou pedir que a gente libere o espaço para a gente já preparar o próximo painel, que é a Coprodução Internacional. Tá? Lembrando que toda a transmissão está acontecendo online pela plataforma de streaming Todisplay. Manda para os amigos aí, é só acessar o site, cadastrar lá rapidinho e acessar o evento. E à noite a gente tem um show legal samba funk com clássicos do cinema, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e daqui a pouco a gente já começa o painel Coprodução Internacional.